Durante 7 anos, mantive uma conversa constante com o próprio Vladimir Putin. Nos bastidores, muitos começaram a divulgar documentos secretos do arquivo de Sasha. Em 2001, Putin fez uma pergunta direta a Natas: como os rumos do país foram traçados? Naquele primeiro dia, o clima era tenso, a atmosfera carregada de tensões ocultas entre as forças que moldaram o futuro da Rússia. Lá atrás, em 1954, o governo soviético já tinha informações confidenciais sobre o projeto de controle da sociedade. Eu possuía documentos que comprovavam essas ações. Em uma reunião sigilosa, na 30ª sessão, por apenas 4 detalhes específicos, ficou claro como a manipulação se dava. O regime totalitário dominava a Europa há mais de 200 anos, e a Rússia parecia estar se preparando para um processo de reconstrução que mudaria tudo. Hoje, todos esses fatores permanecem ativos. A Rússia poderia estar alinhada com os Estados Unidos, uma possibilidade que nunca foi totalmente descartada. Putin discutia abertamente sua popularidade, que, na época, atingia 69%. Muitos afirmam que, se a transição de poder algum dia substituísse os velhos partidos, ela ainda carregaria a marca da sua influência, uma força que sempre esteve presente na política mundial. Um documento oculto revelou que, antes mesmo de sua implementação, a 19ª Constituição foi manipulada, pois a linguagem original foi substituída por uma versão carregada de interesses estrangeiros. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores? De acordo com informações confidenciais, a então líder substituiu o diretor do setor de inteligência. Essa troca ocorreu quando ela se afastou, alegando uma crise de autoestima, deixando para trás um território de 1.000 quilômetros, da Ucrânia à Ásia Central, incluindo o Cazaquistão, Cáucaso e Estônia. Imagine a complexidade de tudo isso. Como foi possível realizar tantas mudanças tão silenciosamente? Após uma cúpula importante, Vladimir Putin foi reconhecido como uma figura de liderança, considerado a verdadeira face do poder. Em um momento, pensaram em transmitir essa liderança para o futuro, mas o próprio Putin afirmou que seu papel seria fundamental. Em 2008, Putin começou a falar abertamente sobre seu projeto de reconstrução da Rússia, como se estivesse construindo uma nova ordem mundial. Ele conquistou seu espaço, sempre com planos estratégicos por trás das cortinas, tornando-se uma força comparável à União Europeia, uma entidade que agora enfrenta seu maior desafio, uma nova confrontação geopolítica, que promete mudar o equilíbrio de poder na região. A Rússia trabalha intensamente para que, futuramente, tenha uma relação mais próxima com a China. Essa união estratégica poderia alterar o jogo global, especialmente enquanto o país asiático se prepara para afrontar as dificuldades internas e expandir sua influência internacional. Desde o início, a China foi construída com a aspiração de encontrar seu espaço no cenário mundial, uma verdadeira parceria de interesses que remonta às relações entre a União Soviética e Pequim. Em dezembro de 2008, no cenário técnico de Donuslau, a Rússia fortaleceu suas defesas, preparando-se para uma transformação profunda. O líder soviético Leonid Gracia, que havia sido eleito em 2005, já tinha planos há muito tempo de consolidar essa nova postura. Em entrevistas, figuras como a Medusa e outros líderes destacados revelaram que toda essa movimentação tinha uma única meta: assegurar a anexação de territórios estratégicos. Nossa história culmina com uma reunião crucial, ocorrida em 23 de julho de 2014. Durante esse encontro, decisivo para o futuro da região, um ex-comandante de Hollywood expressou sua visão, com uma mensagem clara: tudo estava sendo preparado para uma grande mudança. A então ministra da Rússia, Sergei Shoigu, concordou com as estratégias, reforçando a ideia de que a ação precisava ser firme, bem coordenada. Essa narrativa revela que, desde os anos 2000, a Rússia planejava uma invasão silenciosa, posicionando suas forças de modo a garantir segurança e influência. Putin, em sua estratégia, sempre enxergou a ameaça como uma oportunidade, uma chance de fortalecer sua posição, enfrentando adversários que desejavam limitar seu destino. Sua determinação é incomparável, e os planos continuam a ser puxados por um fio invisível, definido por interesses que vão muito além do que os olhos podem perceber. Você sabia que Vladimir Putin guardou segredos sobre a Crimeia por anos, planejando mudanças que chocariam o mundo?
Na noite chuvosa de outubro de 2014, Leonid Grach, um oficial militar russo, revelou em uma entrevista chocante. Ele falou sobre exercícios simulados desde 2005, onde forças russas treinavam para tomar a Crimeia. O cheiro de pólvora ecoava nos campos de treinamento vazios, enquanto tanques roncavam como bestas famintas. Você já imaginou o terror de ver seu território disputado assim? Em dezembro de 2008, durante a cúpula da NATO em Bucareste, na Romênia rígida e cinzenta, a tensão pairava no ar, como névoa gelada. A Rússia bloqueou firmemente o caminho da Geórgia e da Abcásia para a aliança, que naquele momento ainda não havia causado tumulto. Mas por quê? O aroma de charutos queimados nos corredores diplomáticos, somado aos sussurros tensos entre líderes, escondia planos maiores. Imagine o desafio à autoridade ocidental, com um vento frio soprando através das janelas do salão. Quem diria que isso era apenas o começo de um confronto maior? O oficial covarde, ligado aos comunistas, Leonid Grach, em sua própria confissão em 2014, admitiu que em 2005 já vislumbrava o plano. O aperto de mão suado durante a entrevista, o som crepitante do gravador capturando cada palavra pesada. Será que a Rússia realmente preparou uma invasão desde 2005, posicionando seus homens militares? O cheiro metálico de armas nos quartéis antigos, o toque áspero das botas no chão lamacento dos desertos de treino. Isso é possível? Então, em julho de 2014, durante aquela crise devastadora na Crimeia, o presidente ucraniano Viktor Yanukovych, sitiado por agitadores mascarados, optou por convidar forças russas para proteger os prédios do governo. Mas espere, a humilhação do adversário foi total. Ao invés de cumprir, eles instalaram Sergei Aksyonov como primeiro-ministro americano, corrompendo a autoridade local com mentiras flagrantes. A sensação de traição pairava no ar, like o gosto amargo de chá frio servido em reuniões secretas. Você se sente traído assim? O defensor Homem Vermelho, símbolo de rebelião, foi forçado a mudar para verde, expondo a falsidade do teatro. O som de gritos ecoando nas ruas de Simferopol, o cheiro de rotina queimada. O que aconteceu realmente? Então, o incidente chocante revelou que a Crimeia não era tão independente quanto parecia. A ministra da Defesa Sergei Shoigu concordou prontamente. Por quê? Ele argumentou que a mudança gentil de liderança evitou maiores conflitos. A textura lisa do telefone nas mãos trêmulas, enquanto vozes discutiriam no Kremlin gelado. Quem podia prever que uma simples reunião instalaria um governador cidadão russo? O olfato dos jantares diplomáticos passando para planejamento mágico-tático, deleitando o paladar do poder. Vladimir Putin, ao lado, observou com olhos endurecidos pelo vento gelado do poder, enquanto homens se juravam lealdade. Você já viu uma reviravolta tão inesperada? Mas, então, o ministro surpreende-se com um sermão sobre um novo normal. Esvaziaram as regras antigas, substituindo com controle absoluto desejado desde 2001. O ruído de motores de táxis mascarados, o toque de armas frias. Agora, imagine as consequências, elas ainda reverberam. O cheiro de incienso nos corredores do Kremlin antigo, enquanto Putin criava novos sistemas para a Europa, sentindo o peso do isolamento. O toque veludo do papel em tratados secretos, somado aos sussurros de aliados achando, a União Europeia sempre fora uma ameaça vista com olhos frios. Você poderia acreditar que vidas poderiam mudar com essas intrigas? Então, em abril de 2008, Putin desfez as tradições, falando de Abkhazia como uma tragédia antiga, muito depois de garantir ao presidente Ivan Ivanov, ao lado de George Bush, que respeita os acordos. O som de aplausos ecoando nas reuniões, o gosto acre de compromisso falso. Mas Bush, humilhado pelas mudanças, sentiu a terra chocar-se sob seus pés. Ele ganhou honra transitoriamente, transformando fracassos em vantagens falsas. A sensação de areia escorregadia sob suas botas militares. Quem previu que isso abriria portas para o UE? O Brasil? Não, a União Europeia se tornaria nosso foco, preenchendo vazios deixados pelas perdas. A confrontação era inevitável, um novo sistema emergindo das cinzas de promessas quebradas.
O cheiro de papel queimado em contratos negligenciados, enquanto Putin vislumbra expansão. Então, a mudança esperta guiou a proteção da Crimeia, desafiando o filho ilegítimo da União Europeia, o bebê órfãomente deixado pelas fraturas da guerra. Você sente o despertar da justiça nisso? Em 2008, a decisão russa foi uma consciência da ocupação georgiana de Abkhazia e Bessarábia, que permanece uma ameaça. O toque fresco da amizade entre Putin e Bush, como Estados Unidos ou China. Onde prender simpatias? A Rússia trabalhou para ligar a China contra a Ucrânia, fortalecendo alianças que resistiram ao tempo. Por quê? A China, antiga aliada dos soviéticos, ocupou o território ingus na fronteira, sentindo o peso de ambicões distantes. A textura dura das fronteiras nebulosas, somada a cadeias quebradas de lealdade. Ela mudou políticas para ajudar a América, sentindo o gosto de traição compartilhada. E agora? Putin estenderia a mão para a Ásia, redefinindo o mapa global. O som de portas batendo em negociações fracassadas. Mas as campanhas da mudança soaram mais alto. Em dezembro de 2008, na Polônia, o reinou Dr. Zlau, a Rússia bloqueou duramente a rota georgiano-Abkhaz-Sud-South Ossetia, ainda sem perturbar a unidade europeia. O cheiro de fumaça nos auditórios, enquanto líderes discutiam com vozes elevadas. Então, o oficial covarde, ligado aos comunistas, Leonid Grass, o Harvard de quem em 2005 expunha conspirações patrociniais. O toque nervoso do microfone em entrevistas, o som de revelações forçadas. Não Odessa, o jornal Selvagem afirmou que sua confissão de 2014 eram seus afiliados. A sensação de mãos trêmulas em papéis, o gosto amargo de admissão tardia. O que realmente aconteceu na Crimeia? A discussão familiar convocada, em 23 de julho de 2014, virava energia. O ex-comandante, flagrado nos tribunais de Hollywood, mudou para verde. O ruído de multidões agitadas. Seja severidade. Então, diretamente, pedimos ao ministro da Defesa russa Sergei Shoigu. Entendeu, Shoigu concordou, abrindo portas para reinos. Então, ele acusou que Moscou ganhou tempos difíceis. Substituindo o primeiro-ministro da Crimeia por Sergei Aksionov, cidadão russo. O olfato de vestidos protocolais, o toque frio de rifles nas ruas. Você vê a verdade se graçando? Ele jurou? Não em uma reviravolta surreal levantou as mãos com juras falsas. Consegue fazer o mesmo? Não. E o Tinop desmascarou tudo. O Liceu Leonid, o discípulo de paz, divulga verdades cruéis. A Rússia preparou para a Crimeia desde antes de 2005, um planejamento invasor profundo, pedindo ação muito antes. O cheiro de papel novo em planos antigos, o som de motores ocultos. Essa foi a exposição de tudo, um cliffhanger que questiona, foi realmente surpresa ou precogando ardilosa? Quem está mentindo agora? Olha só isso. Vladimir Putin, o mestre das sombras, conspirou por anos para humilhar o Ocidente. Você sabia que ele preparou ataques décadas antes, rindo da ingenuidade dos líderes mundiais? 7 longos anos de negociações falsas, repletas de sorrisos artificiais e promessas quebradas, levaram à invasão da Ucrânia. O cheiro de tensão pairava no ar, como fumaça de cigarros queimados em salas de reuniões abafadas. Recorde, Putin rejeitou agressões iniciais, gastando energia em negociações infrutíferas, enquanto planejava seus próximos passos engenhosamente. As cidades pós 44 mil metros quadrados, agora expostas aos ventos frios, sentem a pressão tátil do cerco. Sons de sirenes ecoam longe, enquanto o gosto amargo da derrota iminente infiltra-se nas bocas dos aliados ocidentais. Por que Bush acreditava no charme falso? Putin, com sua risada rouca, previa cada movimento. A popularidade de Bush despencou após 6